Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio muito grande estar entre os irmãos e irmãs. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos aqui conversando sobre Jesus a partir dos seus milagres. E vamos começar hoje conversando sobre as bodas de Caná. E gostaria que os irmãos e irmãs me acompanhassem lá no Evangelho segundo João, no capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito bem, esse é um texto bastante conhecido, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre registrado de Jesus. E aqui nesse texto nós podemos aprender um pouco sobre o nosso Senhor, sobre a sua atuação em nossas vidas e sobre a chegada do seu reino. Como vocês sabem, os milagres de Jesus, entre outras coisas, além de, obviamente, abençoar os beneficiados, eram sinais da chegada do reino de Deus entre nós. E também falavam de Cristo, de sua natureza, de sua missão, de sua prática e principalmente da sua ação entre e a favor dos seres humanos. Eu gosto desse texto porque ele nos chama a atenção para algumas coisas muito interessantes. A primeira é que Jesus estava num casamento. E o casamento judeu era um lugar de muita alegria, de muita festa. Haviam casamentos cuja festa durava mais de uma semana. Claro, tudo isso dependendo das posses daqueles que patrocinavam o casamento. E Jesus é assim mesmo, Jesus combina com alegria. Aliás, ele disse que veio para isso, para que nós pudéssemos ter alegria, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos tê-la em abundância. Jesus combina com alegria. Aliás, a Escritura fala o tempo todo de que o povo de Deus é um povo que combina com alegria, porque a marca do povo de Deus é o novo. É um povo que nasce de novo, é um povo sobre quem as misericórdias do Senhor se renovam, é um povo que anda em novidade de vida, é um povo que vai viver num novo céu e nova terra, é um povo que é uma nova criatura, enfim, a palavra novo, a palavra alegria, a palavra vida,
a palavra rejúbilo e júbilo está sempre ligado ao povo de Deus, e Jesus é assim, ele combina com alegria, portanto, estar num casamento tinha tudo a ver com a sua natureza e com a natureza da sua missão. Mas uma outra coisa que esse texto nos fala é que a alegria pode acabar, como acabou o vinho. Nós não sabemos por que o vinho acabou nessa festa. Não sabemos se foi por falta de provisão ou de planejamento. Convidaram muito mais pessoas do que podiam custear, ou vieram pessoas não convidadas que acabaram por desbalancear toda a provisão. A gente não sabe. O fato é que o vinho acabou, e também é fato de que era um casamento com poucos recursos por causa da qualidade do vinho que foi oferecida. Bom, na vida da gente também a alegria pode acabar. A alegria pode acabar por vários motivos, eu gostaria de citar pelo menos 3. Um motivo é o pecado. O pecado tira a alegria mesmo, tira a alegria da salvação. A gente desobedeceu a Deus, a gente desobedeceu ao Senhor, a gente está fazendo o que o Senhor disse para não fazer, a alegria vai embora mesmo. Vai embora a alegria da salvação, a gente perde a sensação da presença de Deus. Uma outra coisa que pode acabar com a alegria é o sofrimento. O sofrimento pode durar tempo demais e todo mundo se cansa de participar do sofrimento, e uma hora o sofrimento acaba por minar a alegria. Uma outra razão pela qual a alegria pode ir embora é a decepção. Às vezes a gente se decepciona com um ente querido, com uma pessoa em quem a gente confiava, às vezes com a própria igreja, às vezes com as autoridades eclesiásticas. Enfim, a gente pode se decepcionar, e a decepção também tem o veso de minar a alegria, de minar a felicidade, de minar a paz, enfim, de fazer o vinho escoar e esvair-se. Muito bem, o que a gente faz quando a alegria vai embora? O que a gente faz quando o sofrimento bate? O que a gente faz quando a decepção toma conta? E o que a gente faz quando a gente tropeça e perde a comunhão? A gente faz como Maria, vai procurar Jesus. E foi isso que ela fez. Ela foi procurar Jesus e ela disse: olha, eles não têm mais vinho. E é a pessoa certa a ir mesmo, a pessoa certa a procurar, seja qual for o problema que se nos acomete, seja o que for que tenha minado a nossa alegria, que tenha levado a nossa paz, que tenha tirado o nosso sossego, ou que tenha permitido que nossa comunhão se esfriasse. A coisa certa a fazer é procurar Jesus. Agora, é muito interessante a conversa entre Jesus e a sua mãe. Ela chega a Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E Jesus volta-se à sua mãe e diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Que é uma reação diferente do que nós esperávamos, é óbvio. Eu me lembro, eu tenho uma filha que hoje tem 23 anos, mas na época ela devia ter uns 12, e eu cheguei em casa e ela estava me esperando, quase à porta. E quando eu entrei, ela disse: pai, o que deu em Jesus? Eu disse: filha, não sei, as últimas notícias que eu tenho são muito boas, a menos que nesse ínterim tenha acontecido alguma coisa e eu não fui informado, eu não posso te ajudar. Aí ela, certamente era a primeira vez que ela tinha lido esse texto com vagar, e ela ficou assustada com a reação de Jesus. E aí eu expliquei para ela que era uma postura cultural, que era um mestre falando com uma mulher que havia lhe pedido um favor, que isso era uma situação corriqueira na cultura de Jesus, que Maria não ficou ofendida, que lá as coisas eram assim mesmo, que é uma expressão da cultura, um mestre fala assim. E, portanto, que ela não precisava se preocupar, que Jesus não tinha faltado com respeito com a mãe, de jeito nenhum, etc, etc. Mas é claro, para a nossa cultura é chocante. No entanto, tem um grande ensino aí, porque Maria, embora tenha sido protegida por José, que foi um homem especial, é óbvio, ela não conseguiu escapar da pressão da sua cultura.
Afinal de contas, ela ficou grávida antes de contrair núpcias. E se hoje isso já daria o que falar, imagina o que aconteceu na pequena aldeia de Nazaré, lá no cantão de Israel. Então, por mais que ela tenha sido muito protegida por José, e foi mesmo, ela teve de conviver com isso, teve de conviver com a sua cultura, teve de conviver com as conversas, com os olhares esguios, enfim, era a sua cultura. E agora eles estão lá no casamento, toda a família está lá, todos os vizinhos estão lá, todos os amigos estão lá, e é o grande momento de deixar claro para todos que o filho dela é um menino especial, como ela sempre dissera que ele era. E aí ela vai falar com ele e ele diz: olha, não é chegada a minha hora, eu não recebi ainda orientação para me manifestar. E, claro, com isso ele estava dizendo algo que todos nós precisamos aprender, que é: todo mundo que se envolve com Deus paga algum preço. Não tem jeito. No mínimo paga o preço de ser diferente. Ou seja, há um sofrimento inevitável quando a gente se une a Deus. Quando você escolhe a luz ao invés das trevas, o amor ao invés do ódio, a vida ao invés da morte, você vai pagar um preço. No mínimo, você vai pagar o preço de ser diferente e, em muitos casos, a sua diferença vai incomodar alguém. E pronto, incomodou, está incomodado, você vai ter de arcar com aquele custo. Esse custo é inevitável, e é irretorquível e é incontornável. Faz parte da nossa decisão, faz parte de pertencermos agora a Deus. E é isso que Jesus está comunicando à sua mãe, que esse era o preço que ela pagava, e ele também pagaria um, e nenhum podia pagar o preço um do outro. Cada um daria a sua contribuição nessa luta de Deus para salvar a humanidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber. Não importa qual seja o motivo que tenha tirado de nós a alegria, a gente deve ir a Jesus. Mas a gente deve saber que ir a Jesus significa submeter-se a certas condições. Ou seja, nós nos submetemos à vontade do Pai. Nós nos submetemos ao propósito do Pai. E nós nos submetemos ao momento do Pai. O Pai tem seu horário, o Pai tem seu propósito, o Pai tem os seus alvos. E nós nos submetemos a Ele. Então, ir a Jesus sempre significa ir sob essa condição. Vou a Jesus, vou buscá-lo, vou dizer-lhe tudo que vai no meu coração, vou pedir-lhe socorro. Ele vai fazer algo em meu favor, mas eu sei que há condições pré-estabelecidas no nosso relacionamento. E a principal delas é: seja feita a vontade do Pai. Jesus não fará nada contrário ou que contrarie a vontade do Pai. Então essa é uma condição prévia. Outra coisa, a sofrimento inevitável. Não adianta eu pedir para o Senhor me livrar de um sofrimento que tem a ver com o fato de que, porque sou cristão, sou obrigado a tomar posições que vão me causar desconforto. Vai ser sempre assim mesmo, meu filho. Vai ser sempre assim mesmo. Você é cristão, há coisas para as quais você vai ter de dizer não mesmo. E você dirá. E isso vai incomodar muita gente. Não tem problema, é assim mesmo. Você vai ter de dizer, é parte da sua profissão de fé. Não, isso eu não faço, não, com isso não me envolvo, não, isso não precisa contar comigo, porque eu não estarei aqui, eu não farei isso, eu não vou participar. Claro, todo não tem um custo. Todo não tem um custo. Então, isso que Jesus estava comentando com Maria: olha, não é chegada a minha hora, não recebi a ordem do Pai, eu me submeto à ordem do Pai, a palavra do Pai não veio, eu não posso fazer nada até que o Pai diga. Ou seja, em termos de me manifestar. Eu não posso me manifestar ainda,
porque eu ainda não recebi a palavra do Pai. Aí, Maria tem a reação mais esquisita do mundo. Ela vira-se para os serventes, para os garçons, e diz: façam tudo o que ele disser. Tudo o quê? Se ele acabou de dizer que não tem nada a ver com isso, que não chegou a hora dele. Tudo o quê? O que é que Maria sabia e que nós precisamos saber? Porque veja, a reação natural de Maria deveria ter sido de voltar para o casal ou para os pais dos noivos e dizer-lhes: olha, infelizmente não vai dar certo. Eu falei com meu filho, ele não pode fazer nada. E vamos esvaziar a festa, eu ajudo. A gente vai saindo, vai esvaziando a festa e pronto. Mas não, ela vira-se para os serventes e diz: façam tudo o que ele vos disser. Mas tudo o que? Ele acabou de dizer que não tinha nada a ver com isso. O que é que Maria sabia e que eu e você precisamos saber? Que Jesus não conta só com a lei, ele conta com a graça e com a misericórdia. E que onde a lei para, a graça e a misericórdia continuam. Por isso vale a pena ir a Jesus. Porque mesmo que no primeiro momento ele tenha de chamar-nos a atenção para algumas verdades ou para algumas realidades, num segundo momento a graça e a misericórdia dele hão de nos socorrer. Porque ninguém vai a Jesus e volta sem uma bênção, uma palavra de paz, de consolo e de esperança. Vale a pena ir a Jesus. Vale a pena ir a Jesus, porque a graça e a misericórdia de Jesus não são interrompidas jamais. Bom, Maria estava certa, porque Jesus de fato deu uma instrução para os garçons. Ele disse aos garçons: façam tudo, encham as talhas de água. Haviam lá 6 talhas, as talhas cabiam mais ou menos ao todo uns 920 litros, e ele disse aos serventes: encham-nas de água. Aquelas talhas já estiveram cheias d'água, porque elas eram usadas para as purificações. Ou seja, o judeu fazia asepsia antes de comer. Então ele lavava as mãos, e lavava o rosto, e então sentava-se para comer. Então a água já tinha sido usada, por isso as talhas estavam vazias, porque a asepsia já havia sido feita. Aí ele volta, ele diz aos garçons: encham-nas de água. E lá vão os garçons enchê-las. Não há tecnologia disponível além da própria força humana. Então é tudo no braço, é um trabalhão, é uma coisa que não é simples, não é fácil. E lá estão eles enchendo as talhas d'água. Eu posso imaginar um garçom voltando-se para o outro e dizendo: escuta, o que acabou não foi o vinho? E o colega dizendo: foi. E o que é que nós estamos fazendo aqui enchendo as talhas de água? E a hora que Jesus disse: separe um pouco dessa água e leve ao mestre-sala. Eu posso imaginar um garçom dizendo para o outro: companheiro, o mestre-sala não está pedindo nada. Eu sei. Quando a gente chegar lá, a gente vai dizer o quê? Com essa botija d'água aqui. E o colega diz: sei lá, fala que o filho da Dona Maria mandou, porque não tem nada para dizer. O filho da Dona Maria mandou trazer para você. E o que é que os garçons nos ensinam? Que quando a gente vai a Jesus, a gente vai preparado para fazer o que ele disser, mesmo que a gente não entenda. Porque a gente pode não estar entendendo o que está fazendo, mas ele sabe o milagre que está realizando. Então, quando a gente vai para Jesus, a gente tem de ir pronto para ouvir e para fazer o que ele disser. Porque ele vai fazer um milagre, mas ele vai nos colocar na festa.
Ele vai pedir que nós forneçamos matéria-prima para o milagre. Às vezes a matéria-prima que nós fornecemos para o milagre é desgastante, como encher 6 talhas que continham cerca de 900, capazes de conter cerca de 920 litros. É muita coisa. E é desgastante. Eu ouvi certa feita de que um homem procurou um pastor, pediu para falar-lhe, o pastor então abriu o gabinete, o homem falou durante 2h30, sem parar, quase sem tomar fôlego, e quando ele havia terminado 2h30 de preleção, ele havia descrito o pior agente que o inferno jamais havia enviado para a terra, que era a sua esposa. E ao ter terminado a descrição deste ser ignóbil, ele perguntou ao pastor: qual é a palavra de Deus para mim? O pastor imediatamente abriu a Bíblia em Efésios capítulo 5 e leu: maridos, amai as vossas... O Efésios 6, marido, amai as vossas mulheres... Não, é 5 ainda, né? Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele olhou para o pastor e disse: o senhor está brincando comigo? E o pastor disse: não. Pastor, se eu fizer isso, o senhor entende o que vai acontecer? E o pastor disse: não. Ele disse: ela vai acabar comigo, porque sem eu fazer ela já está acabando. Aí o pastor disse: bom, pode ser, é possível. Mas pode ser também que pela primeira vez você crie o ambiente que o Espírito Santo precise para trabalhar na vida dela. Ele disse: olha, pastor, eu não queria uma palavra dessa. E o pastor disse: foi você que pediu a palavra de Deus. Se você tivesse pedido a minha palavra, talvez eu dissesse outra coisa, mas você disse: o que Deus diz sobre isso? Deus diz isso. Deus diz isso. Vá lá e crie o ambiente necessário para o meu espírito trabalhar. Pode ser desgastante. Mas a gente tem de aprender como os garçons aprenderam, ou ensinaram. Às vezes a gente não sabe por que está fazendo, mas Deus, Jesus, sabe por que estamos fazendo, porque Ele sabe que milagre está realizando. É nessa confiança que a gente tem de ir quando vai ao Senhor. Às vezes o Senhor vai dizer: perdoa, às vezes o Senhor vai dizer: começa de novo, às vezes o Senhor vai dizer: vai embora, mude daí, vá para outro lugar, às vezes o Senhor vai dizer: retorne, e pode parecer desgastante, mas é o fornecimento de matéria-prima para o milagre, que é a nossa anuência e a nossa obediência ao ensino, à determinação e à orientação de Jesus. Vale a pena ir a Jesus, porque Jesus nos dirá o que fazer, mesmo que a gente não entenda num primeiro momento. Mas a gente pode fazer, ou melhor, a gente deve fazê-lo, porque isto fornecerá a Jesus a matéria-prima para o milagre, e o milagre virá. Bom, aí eles levam a botija d'água para o mestre-sala, o mestre-sala pega a sua cuia, e eu imagino que o garçom deu uma última olhadinha na botija e constata que era o que sempre foi: água. Mas quando a cuia do mestre-sala toca aquele líquido, ele não é mais água, é vinho. Porque essa é outra coisa que nós precisamos aprender. O milagre do Senhor acontece na hora que precisa acontecer. Nem na véspera e nem no dia seguinte. É na hora. Então, andar com Jesus é aprender a conviver com o seu tempo e com a sua hora. Na hora da necessidade, o milagre vem. Vale a pena ir a Jesus, porque o milagre virá na hora em que nós precisarmos dele. Não antes, nem depois.
E não adianta pedir milagre de véspera. É como se o Pedro dissesse para Jesus no evento de andar sobre as águas o seguinte: Senhor, então por favor me faça ter poder para andar sobre as águas, para que eu possa ir até o Senhor. E certamente Jesus Cristo lhe responderia: meu filho, enquanto você estiver no barco, você não precisa de poder para andar sobre as águas. Se você quer ter poder para andar sobre as águas, saia do barco. E eu o sustentarei. Dentro do barco, você precisa disso para quê? Então, quando a gente vai a Jesus, a gente vai pronto para obedecê-lo, na certeza de que Ele vai nos dizer o que fazer para que Ele tenha matéria-prima para o milagre que quer realizar. A outra coisa interessante nesse texto é que o vinho que Jesus fez foi extraordinário. Extraordinário. O mestre Sala ficou surpreso e muito bem surpreso. Eu me lembro que uma vez uma senhora veio de Israel e trouxe um vinho para mim. E eu disse: vou provar sim, minha senhora, não tem nenhum problema. Aí ela abriu e deu um cálice, aí eu tomei o cálice, devolvi-lhe o cálice e disse: minha senhora, a senhora acabou de me ajudar a compreender um trecho das Escrituras. E ela disse: é mesmo? Eu falei: exato. Ela falou: qual? O das bodas de Caná. Ela disse: é mesmo, pastor? Eu falei: exato. Mas qual a compreensão que o senhor chegou? Eu falei: olha, minha irmã, ao tomar desse vinho eu entendi porque que Jesus fazia questão de fazer o vinho dele mesmo. Porque olha, realmente, agora eu entendi porque que Jesus disse: não pode deixar que o meu eu mesmo faça. Porque, olha, impressionante, minha senhora, não quero ser um ingrato não, é apenas uma leve consideração acerca da qualidade do vinho, mas mesmo assim muito obrigado pela sua boa vontade em me trazer, mas obrigado também por me dar essa lição profunda das Escrituras. Então, quando Jesus faz, Ele faz muito melhor do que aquilo que a gente perdeu. Vale a pena ir a Jesus porque o consolo dele é muito mais profundo do que o sofrimento que nos atingiu. O perdão dele nos torna mais fortes do que éramos quando pecamos. E a alegria que ele nos devolve é mais profunda do que a que perdemos. E é em profusão. Vale a pena ir a Jesus. Porque o milagre dele é sempre superlativo. É sempre muito mais do que pensamos ou imaginamos. Vale a pena ir a Jesus. Não importa qual seja a situação, qual seja a dor, qual seja a decepção, qual seja a mágoa. Vá a Jesus. Porque Jesus, de fato, é o único caminho. O único caminho e a única fonte de vida e de restauração. Vale a pena ir a Jesus. A outra coisa interessante que eu acho nesse texto é que Jesus não expôs os noivos. Ele poderia ter pedido aos garçons que enchessem as talhas d'água e depois ir até onde elas estavam, fazer uma oração e pronto, transformar a água em vinho. Mas aí ele teria exposto os noivos, teria exposto a sua pobreza, a sua carência e o seu vexame. Não, Jesus não veio para isso. Ele não veio para esmagar a cana quebrada, nem para apagar o pavio que já está morrendo. Não, vale a pena ir a Jesus, porque Jesus não vai expor a gente. Jesus vai nos restaurar. Jesus vai nos perdoar. Jesus vai nos reerguer. Jesus vai infundir vida e vida em abundância. Vale a pena ir a Jesus, porque Jesus não tem nem curiosidade mórbida e nem prazer mórbido. Porque às vezes você vai atrás de um conselheiro e encontra um sujeito tomado de morbidez. E aí ele faz questão de expor, ele faz questão de dizer, ele faz questão de saber detalhes. É a morbidez humana. Jesus não padece desse mal. Vale a pena ir a Jesus, porque Jesus simplesmente vai restaurar. Simplesmente vai reacender o pavio que estava a morrer.
Vale a pena ir a Jesus, porque Jesus não nos expõe, Jesus nos salva. Esse é um texto extraordinário. A outra coisa que eu acho impressionante nesse texto é que naquela festa qualquer convidado poderia faltar. Diante daquela crise com o final do vinho, com o término do vinho antes do tempo, a falta de qualquer convidado não se faria sequer sentir. Porque a situação em si não teria como ser solucionada com a presença daquele qualquer outro convidado. Mas se Jesus tivesse faltado, aí sim, a ausência dele seria fatal. E aí a gente aprende com esse texto uma outra coisa impressionante. Enquanto Jesus for o convidado especial da nossa vida, a gente sempre pode começar de novo. Não importa o que aconteça conosco. Não importam os fracassos, não importam nem mesmo os pecados, não importam os tropeços, não importa. Enquanto Jesus for o convidado especial da minha e da sua vida, sempre é possível começar de novo. Sempre é possível retomar, sempre é possível recomeçar. Jesus Cristo é a novidade de vida. Jesus Cristo é o renovo que nos nasceria, disse as Escrituras Sagradas. Ele é o rebento novo, que está sempre se renovando e sempre renovando a nossa vida. Por isso, não importa o que aconteça, nunca, jamais permita que Jesus deixe de ser o convidado especial da sua vida. Porque enquanto ele for a pessoa mais importante na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, tudo pode recomeçar, tudo pode ser retomado. Quando a gente anda com Jesus, até quando a gente cai para frente. Porque Jesus nos faz retomar, nos faz recomeçar. Jesus é o renovo de Deus. Isso é extraordinário. Então, esse texto nos ensina muito sobre esse Jesus presente. A outra coisa que eu gosto nesse texto é que Jesus fez um milagre discreto. Até onde um milagre pode ser discreto? Não chamou atenção sobre si, mas abençoou de forma profunda. E Jesus fez um milagre só para a festa continuar. Só para a festa continuar. A festa podia acabar, o casamento não ia se desfazer porque acabou o vinho. O casamento não ia entrar em crise porque teve de esvaziar a festa. O casamento não ia entrar em solução de continuidade porque os convivas tiveram de ir embora mais cedo. Jesus fez um milagre só para a festa não acabar. Uma festa que, a rigor, nem precisava continuar. E isso nos fala de Jesus uma coisa impressionante. Eu sei que nós sempre dizemos, e é verdade, que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e para viver para a sua glória. Mas a gente nem sempre se dá conta de que a glória de Deus passa pela nossa realização como seres humanos. Que a glória de Deus passa por nós experimentarmos a alegria de viver. Que a glória de Deus passa por experimentarmos sentido da vida. Que a glória de Jesus passa por sermos pessoas de bem conosco mesmo e de bem com a vida e de bem com os demais. Que a glória de Jesus passa por nos sentirmos úteis na vida. Que a glória de Jesus passa por nos sentirmos parte da história e protagonistas da história. Sim, nós estamos aqui para a glória de Deus, mas é preciso que a gente se lembre que a glória de Deus passa por nós. Porque Ele mesmo disse:
Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. E nós nem sempre nos lembramos que a glória de Deus passa pela realização do ser humano, pela alegria do ser humano, pela felicidade, por ser gente feliz, que a glória de Deus passa por nós, passa pela nossa edificação, passa pela nossa transformação, passa pela nossa consolidação como ser humano, pelo nosso crescimento, pelo nosso amadurecimento, pela nossa vida, por termos vida e vida em abundância. Que Jesus, pasme, é capaz de fazer um milagre só para você sorrir, só para o seu sorriso não murchar. Ele é capaz de fazer um milagre só para você dar uma risada gostosa, porque a sua alegria importa para Jesus Cristo. A sua paz importa para Jesus Cristo. Jesus Cristo veio buscar mão de obra. Jesus Cristo veio recuperar filhos. Jesus Cristo é o pai amoroso da parábola do filho pródigo, que sai correndo ao encontro do filho e não deixa o filho terminar de falar das suas mazelas, e já o abraça, e já o reveste, e já propõe-lhe uma festa. Nem sempre a gente se dá conta que a glória de Deus passa pela realização do ser humano como ser humano, porque foi Ele que nos fez para nos realizarmos plenamente. Maravilhoso andar com Jesus, vale a pena ir a Jesus. E finalmente, Maria foi também agraciada, porque certamente os garçons começaram a dizer, bem que a Dona Maria dizia que o filho dela é especial. Eu acho que nós ainda vamos ouvir muito sobre esse menino. Que Deus nos abençoe, que seja o que for que esteja acontecendo com você, você redescubra o seu Senhor. E que você redescubra o seu Senhor, não na qualidade de alguém que espera que você não fale, mas na qualidade de alguém que espera que você saiba que pode contar com Ele, não importa o que tenha acontecido com você. Eu espero que você redescubra o seu Senhor, não na perspectiva de que Ele é alguém que tem regras rígidas e exigências incontornáveis, mas que Ele é aquele que faz novas todas as coisas, que transforma a água em vinho, que é capaz de entender o choro, a lágrima e converter o pranto em sorriso, porque a glória dele passa por você. Eu espero que você redescubra o seu Senhor, não apenas como aquele que sabe o que você fez de errado, mas como aquele que sabe o que você pode fazer de certo, que sabe do seu potencial, porque sabe o que deu para você, sabe o que tem em você e sabe o que pode fazer a partir e em você. Eu espero que você redescubra o seu Senhor, não apenas como aquele que olha para você e diz, de novo, mas aquele que diz para você, filho, eu vou fazer um milagre para você sorrir. Eu me importo com o seu sorriso. E o que eu estou dizendo para você é para você me dar uma matéria-prima que eu preciso, e eu vou fazer o milagre que você precisa. Eu espero que você redescubra o seu Senhor como alguém cuja glória dele se manifesta no seu sorriso. Que Deus o abençoe. Escrituras. Ela disse, é mesmo? Eu falei, exato. Ela falou, qual? O das bodas de Caná. Ela disse, é mesmo, pastor? Eu falei, exato. Mas qual a compreensão que o senhor chegou? Eu
Falei, olha, minha irmã, ao tomar desse vinho, eu entendi porque que Jesus fazia questão de fazer o vinho dele mesmo. Porque, olha, realmente, agora eu entendi porque que Jesus disse, não pode deixar que o meu eu mesmo faça. Porque, olha, impressionante, minha senhora, não quero ser um ingrato, não, é apenas uma leve consideração acerca da qualidade do vinho. Mas mesmo assim, muito obrigado pela sua boa vontade em me trazer, mas obrigado também por me dar essa lição profunda das Escrituras. Então, quando Jesus faz, ele faz muito melhor do que aquilo que a gente perdeu. Vale a pena ir a Jesus porque o consolo dele é muito mais profundo do que o sofrimento que nos atingiu. O perdão dele nos torna mais fortes do que éramos quando pecamos. E a alegria que ele nos devolve é mais profunda do que a que perdemos. E é em profusão. Vale a pena ir a Jesus. Porque o milagre dele é sempre superlativo. É sempre muito mais do que pensamos ou imaginamos. Vale a pena ir a Jesus. Não importa qual seja a situação, qual seja a dor, qual seja a decepção, qual seja a mágoa. Vá a Jesus. Porque Jesus, de fato, é o único caminho. O único caminho e a única fonte de vida e de restauração. Vale a pena ir a Jesus. A outra coisa interessante que eu acho nesse texto é que Jesus não expôs os noivos. Ele poderia ter pedido aos garçons que enchessem as talhas d'água e depois ir até onde elas estavam, fazer uma oração e pronto, transformar a água em vinho. Mas aí ele teria exposto os noivos, teria exposto a sua pobreza, a sua carência e o seu vexame. Não, Jesus não veio para isso. Ele não veio para esmagar a cana quebrada, nem para apagar o pavio que já está morrendo. Não, vale a pena ir a Jesus, porque Jesus não vai expor a gente. Jesus vai nos restaurar. Jesus vai nos perdoar. Jesus vai nos reerguer. Jesus vai infundir vida e vida em abundância. Vale a pena ir a Jesus, porque Jesus não tem nem curiosidade mórbida e nem prazer mórbido. Porque às vezes você vai atrás de um conselheiro e encontra um sujeito tomado de morbidez. E aí ele faz questão de expor, ele faz questão de dizer, ele faz questão de saber detalhes. É a morbidez humana. Jesus não padece desse mal. Vale a pena ir a Jesus, porque Jesus simplesmente vai restaurar, simplesmente vai reacender o pavio que estava a morrer. Vale a pena ir a Jesus, porque Jesus não nos expõe, Jesus nos salva. Esse é um texto extraordinário. A outra coisa que eu acho impressionante nesse texto é que naquela festa qualquer convidado poderia faltar. Diante daquela crise com o final do vinho, com o término do vinho antes do tempo, a falta de qualquer convidado não se faria sequer sentir. Porque a situação em si não teria como ser solucionada com a presença daquele qualquer outro convidado. Mas se Jesus tivesse faltado, aí sim, a ausência dele seria fatal. E aí a gente aprende com esse texto uma outra coisa impressionante. Enquanto Jesus for o convidado especial da nossa vida, a gente sempre pode começar de novo. Não importa o que aconteça conosco. Não importam os fracassos, não importam nem mesmo os pecados, não importam os tropeços, não importa. Enquanto Jesus for o convidado especial da minha e da sua vida, sempre é possível começar de novo. Sempre é possível retomar, sempre é possível recomeçar. Jesus Cristo é a novidade de vida. Jesus Cristo é o renovo que nos nasceria, disse as Escrituras Sagradas. Ele é o rebento novo,
que está sempre se renovando e sempre renovando a nossa vida. Por isso, não importa o que aconteça, nunca, jamais permita que Jesus deixe de ser o convidado especial da sua vida. Porque enquanto Ele for a pessoa mais importante na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, tudo pode recomeçar, tudo pode ser retomado. Quando a gente anda com Jesus, até quando a gente cai para frente. Porque Jesus nos faz retomar, nos faz recomeçar. Jesus é o renovo de Deus. Isso é extraordinário. Então, esse texto nos ensina muito sobre esse Jesus presente. A outra coisa que eu gosto nesse texto é que Jesus fez um milagre discreto. Até onde um milagre pode ser discreto? Não chamou atenção sobre si, mas abençoou de forma profunda. E Jesus fez um milagre só para a festa continuar. Só para a festa continuar. A festa podia acabar, o casamento não ia se desfazer porque a alegria vai embora mesmo. Vai embora a alegria da salvação, a gente perde a sensação da presença de Deus. Uma outra coisa que pode acabar com a alegria é o sofrimento. O sofrimento pode durar tempo demais e todo mundo se cansa de participar do sofrimento e uma hora o sofrimento acaba por minar a alegria. Uma outra razão pela qual a alegria pode ir embora é a decepção. Às vezes a gente se decepciona com um ente querido, com uma pessoa em quem a gente confiava, às vezes com a própria igreja, às vezes com as autoridades eclesiásticas. Enfim, a gente pode se decepcionar e a decepção também tem o veso de minar a alegria, de minar a felicidade, de minar a paz, enfim, de fazer o vinho escoar e esvair-se. Muito bem, o que a gente faz quando a alegria vai embora? O que a gente faz quando o sofrimento bate? O que a gente faz quando a decepção toma conta? E o que a gente faz quando a gente tropeça e perde a comunhão? A gente faz como Maria, vai procurar Jesus. E foi isso que ela fez. Ela foi procurar Jesus e ela disse, olha, eles não têm mais vinho. E é a pessoa certa a ir mesmo, a pessoa certa a procurar, seja qual for o problema que se nos acomete, seja o que for que tenha minado a nossa alegria, que tenha levado a nossa paz, que tenha tirado o nosso sossego, ou que tenha permitido que nossa comunhão se esfriasse, a coisa certa a fazer é procurar Jesus. Agora, é muito interessante a conversa entre Jesus e a sua mãe. Ela chega a Jesus e diz, eles não têm mais vinho. E Jesus volta-se à sua mãe e diz, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Que é uma reação diferente do que nós esperávamos, é óbvio. Eu me lembro, eu tenho uma filha que hoje tem 23 anos, mas na época ela devia ter uns 12, e eu cheguei em casa e ela estava me esperando, quase à porta. E quando eu entrei, ela disse, pai, o que deu em Jesus? Eu disse, filha, não sei, as últimas notícias que eu tenho são muito boas, a menos que nesse ínterim tenha acontecido alguma coisa e eu não fui informado, eu não posso te ajudar. Aí ela, certamente era a primeira vez que ela tinha lido esse texto com vagar, e ela ficou assustada com a reação de Jesus. E aí eu expliquei para ela que era uma postura cultural, que era um mestre falando com uma mulher que havia lhe pedido um favor, que isso era uma situação corriqueira na cultura de Jesus, que Maria não ficou ofendida, que lá as coisas eram assim mesmo, que é uma expressão da cultura, um mestre fala assim. E, portanto, que ela não precisava se preocupar, que Jesus não tinha faltado com respeito com a mãe, de jeito nenhum, etc, etc. Mas é claro, para a nossa cultura é chocante. No entanto, tem um grande ensino aí, porque Maria, embora tenha sido protegida por José, que foi um homem especial,
é óbvio, ela não conseguiu escapar da pressão da sua cultura. Afinal de contas, ela ficou grávida antes de contrair núpcias. E se hoje isso já daria o que falar, imagina o que aconteceu na pequena aldeia de Nazaré, lá no cantão de Israel. Então, por mais que ela tenha sido muito protegida por José, e foi mesmo, ela teve de conviver com isso, teve de conviver com a sua cultura, teve de conviver com as conversas, com os olhares esguios, enfim, era a sua cultura. E agora eles estão lá no casamento, toda a família está lá, todos os vizinhos estão lá, todos os amigos estão lá, e é o grande momento de deixar claro para todos que o filho dela é um menino especial, como ela sempre dissera que ele era. E aí ela vai falar com ele e ele diz: olha, não é chegada a minha hora, eu não recebi ainda orientação para me manifestar. E, claro, com isso ele estava dizendo algo que todos nós precisamos aprender, que é: todo mundo que se envolve com Deus paga algum preço. Não tem jeito. No mínimo paga o preço de ser diferente. Ou seja, há um sofrimento inevitável quando a gente se une a Deus. Quando você escolhe a luz ao invés das trevas, o amor ao invés do ódio, a vida ao invés da morte, você vai pagar um preço. No mínimo, você vai pagar o preço de ser diferente e, em muitos casos, a sua diferença vai incomodar alguém. E pronto, incomodou, está incomodado, você vai ter de arcar com aquele custo. Esse custo é inevitável, e é irretorquível e é incontornável. Faz parte da nossa decisão, faz parte de pertencermos agora a Deus. E é isso que Jesus está comunicando à sua mãe, que esse era o preço que ela pagava, e ele também pagaria um, e nenhum podia pagar o preço um do outro. Cada um daria a sua contribuição nessa luta de Deus para salvar a humanidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber. Não importa qual seja o motivo que tenha tirado de nós a alegria, a gente deve ir a Jesus. Mas a gente deve saber que ir a Jesus significa submeter-se a certas condições. Ou seja, nós nos submetemos à vontade do Pai. Nós nos submetemos ao propósito do Pai. E nós nos submetemos ao momento do Pai. O Pai tem seu horário, o Pai tem seu propósito, o Pai tem os seus alvos. E nós nos submetemos a Ele. Então, ir a Jesus Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio muito grande estar entre os irmãos e irmãs. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos aqui conversando sobre Jesus a partir dos seus milagres. E vamos começar hoje conversando sobre as bodas de Caná. E gostaria que os irmãos e irmãs me acompanhassem lá no Evangelho segundo João, no capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo?
ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Muito bem, esse é um texto bastante conhecido, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre registrado de Jesus. E aqui nesse texto nós podemos aprender um pouco sobre o nosso Senhor, sobre a sua atuação em nossas vidas e sobre a chegada do seu reino. Como vocês sabem, os milagres de Jesus, entre outras coisas, além de, obviamente, abençoar os beneficiados, eram sinais da chegada do reino de Deus entre nós. E também falavam de Cristo, de sua natureza, de sua missão, de sua prática e principalmente da sua ação entre e a favor dos seres humanos. Eu gosto desse texto porque ele nos chama a atenção para algumas coisas muito interessantes. A primeira é que Jesus estava num casamento. E o casamento judeu era um lugar de muita alegria, de muita festa. Haviam casamentos cuja festa durava mais de uma semana. Claro, tudo isso dependendo das posses daqueles que patrocinavam o casamento. E Jesus é assim mesmo, Jesus combina com alegria. Aliás, ele disse que veio para isso, para que nós pudéssemos ter alegria, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos tê-la em abundância. Jesus combina com alegria. Aliás, a Escritura fala o tempo todo de que o povo de Deus é um povo que combina com alegria, porque a marca do povo de Deus é o novo. É um povo que nasce de novo, é um povo sobre quem as misericórdias do Senhor se renovam, é um povo que anda em novidade de vida, é um povo que vai viver num novo céu e nova terra, é um povo que é uma nova criatura, enfim, a palavra novo, a palavra alegria, a palavra vida, a palavra rejúbilo e júbilo está sempre ligada ao povo de Deus, e Jesus é assim, ele combina com alegria. Portanto, estar num casamento tinha tudo a ver com a sua natureza e com a natureza da sua missão. Mas uma outra coisa que esse texto nos fala é que a alegria pode acabar, como acabou o vinho. Nós não sabemos por que o vinho acabou nessa festa. Não sabemos se foi por falta de provisão ou de planejamento. Convidaram muito mais pessoas do que podiam custear, ou vieram pessoas não convidadas que acabaram por desbalancear toda a provisão. A gente não sabe. O fato é que o vinho acabou, e também é fato de que era um casamento com poucos recursos por causa da qualidade do vinho que foi oferecida. Bom, na vida da gente também a alegria pode acabar. A alegria pode acabar por vários motivos, eu gostaria de citar pelo menos 3. Um motivo é o pecado. O pecado tira a alegria mesmo, tira a alegria da salvação. A gente desobedeceu a Deus, a gente desobedeceu ao Senhor, a gente está fazendo o que o Senhor disse para não fazer, pronto para ouvir e para fazer o que Ele disser. Porque Ele vai fazer um milagre, mas Ele vai nos colocar na festa.
ele vai pedir que nós forneçamos matéria-prima para o milagre. Às vezes a matéria-prima que nós fornecemos para o milagre é desgastante, como encher 6 talhas que continham cerca de 900, capazes de conter cerca de 920 litros. É muita coisa. E é desgastante. Eu ouvi certa feita de que um homem procurou um pastor, pediu para falar-lhe, o pastor então abriu o gabinete, o homem falou durante 2h30, sem parar, quase sem tomar fôlego, e quando ele havia terminado 2h30 de preleção, ele havia descrito o pior agente que o inferno jamais havia enviado para a terra, que era a sua esposa. E ao ter terminado a descrição deste ser ignóbil, ele perguntou ao pastor: qual é a palavra de Deus para mim? O pastor imediatamente abriu a Bíblia em Efésios capítulo 5 e leu: maridos, amai as vossas... O Efésios 6, marido, amai as vossas mulheres... Não, é 5 ainda, né? Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ele olhou para o pastor e disse: o senhor está brincando comigo? E o pastor disse: não. Pastor, se eu fizer isso, o senhor entende o que vai acontecer? E o pastor disse: não. Ele disse: ela vai acabar comigo, porque sem eu fazer ela já está acabando. Aí o pastor disse: bom, pode ser, é possível. Mas pode ser também que pela primeira vez você crie o ambiente que o Espírito Santo precise para trabalhar na vida dela. Ele disse: olha, pastor, eu não queria uma palavra dessa. E o pastor disse: foi você que pediu a palavra de Deus. Se você tivesse pedido a minha palavra, talvez eu dissesse outra coisa, mas você disse: o que é que Deus diz sobre isso? Deus diz isso. Deus diz isso. Vá lá e crie o ambiente necessário para o meu espírito trabalhar. Pode ser desgastante. Mas a gente tem de aprender como os garçons aprenderam, ou ensinaram. Às vezes a gente não sabe por que está fazendo, mas Deus, Jesus, sabe por que estamos fazendo, porque Ele sabe que milagre está realizando. É nessa confiança que a gente tem de ir quando vai ao Senhor. Às vezes o Senhor vai dizer: perdoa, às vezes o Senhor vai dizer: começa de novo, às vezes o Senhor vai dizer: vai embora, mude daí, vá para outro lugar, às vezes o Senhor vai dizer: retorne, e pode parecer desgastante, mas é o fornecimento de matéria-prima para o milagre, que é a nossa anuência e a nossa obediência ao ensino, à determinação e à orientação de Jesus. Vale a pena ir a Jesus, porque Jesus nos dirá o que fazer, mesmo que a gente não entenda num primeiro momento. Mas a gente pode fazer, ou melhor, a gente deve fazê-lo, porque isto fornecerá a Jesus a matéria-prima para o milagre, e o milagre virá. Bom, aí eles levam a botija d'água para o mestre-sala, o mestre-sala pega a sua cuia, e eu imagino que o garçom deu uma última olhadinha na botija e constata que era o que sempre foi: água. Mas quando a cuia do mestre-sala toca aquele líquido, ele não é mais água, é vinho. Porque essa é outra coisa que nós precisamos aprender. O milagre do Senhor acontece na hora que precisa acontecer. Nem na véspera e nem no dia seguinte. É na hora. Então, andar com Jesus é aprender a conviver com o seu tempo e com a sua hora. Na hora da necessidade, o milagre vem. Vale a pena ir a Jesus, porque o milagre virá na hora em que nós precisarmos dele. Não antes, nem depois.
E não adianta pedir milagre de véspera. É como se o Pedro dissesse para Jesus no evento de andar sobre as águas o seguinte: Senhor, então por favor me faça ter poder para andar sobre as águas, para que eu possa ir até o Senhor. E certamente Jesus Cristo lhe responderia: meu filho, enquanto você estiver no barco, você não precisa de poder para andar sobre as águas. Se você quer ter poder para andar sobre as águas, saia do barco. E eu o sustentarei. Dentro do barco, você precisa disso para quê? Então, quando a gente vai a Jesus, a gente vai pronto para obedecê-lo, na certeza de que Ele vai nos dizer o que fazer para que Ele tenha matéria-prima para o milagre que quer realizar. A outra coisa interessante nesse texto é que o vinho que Jesus fez foi extraordinário. Extraordinário. O mestre Sala ficou surpreso e muito bem surpreso. Eu me lembro que uma vez uma senhora veio de Israel e trouxe um vinho para mim. E eu disse: vou provar sim, minha senhora, não tem nenhum problema. Aí ela abriu e deu um cálice, aí eu tomei o cálice, devolvi-lhe o cálice e disse: minha senhora, a senhora acabou de me ajudar a compreender um trecho das Escrituras. Sempre significa ir sob essa condição: vou a Jesus, vou buscá-lo, vou dizer-lhe tudo que vai no meu coração, vou pedir-lhe socorro, ele vai fazer algo em meu favor, mas eu sei que há condições pré-estabelecidas no nosso relacionamento, e a principal delas é: seja feita a vontade do Pai. Jesus não fará nada contrário ou que contraria a vontade do Pai. Então essa é uma condição prévia. Outra coisa, sofrimento inevitável. Não adianta eu pedir para o Senhor me livrar de um sofrimento que tem a ver com o fato de que, porque sou cristão, sou obrigado a tomar posições que vão me causar desconforto. Vai ser sempre assim mesmo, meu filho. Vai ser sempre assim mesmo. Você é cristão, há coisas para as quais você vai ter de dizer não mesmo. E você dirá. E isso vai incomodar muita gente. Não tem problema, é assim mesmo. Você vai ter de dizer, é parte da sua profissão de fé. Não, isso eu não faço. Não, com isso não me envolvo. Não, isso não precisa contar comigo, porque eu não estarei aqui, eu não farei isso, eu não vou participar. Claro, todo não tem um custo. Todo não tem um custo. Então, isso que Jesus estava comentando com Maria: olha, não é chegada a minha hora, não recebi a ordem do Pai, eu me submeto à ordem do Pai, a palavra do Pai não veio, eu não posso fazer nada até que o Pai diga. Ou seja, em termos de me manifestar. Eu não posso me manifestar ainda, porque eu ainda não recebi a palavra do Pai. Aí, Maria tem a reação mais esquisita do mundo. Ela vira-se para os serventes, para os garçons, e diz: façam tudo o que ele disser. Tudo o quê? Se ele acabou de dizer que não tem nada a ver com isso, que não chegou a hora dele. Tudo o quê? O que é que Maria sabia e que nós precisamos saber? Porque veja, a reação natural de Maria deveria ter sido de voltar para o casal, ou para os pais dos noivos, e dizer-lhes: olha, infelizmente não vai dar certo. Eu falei com meu filho, ele não pode fazer nada. E vamos esvaziar a festa, eu ajudo. A gente vai saindo, vai esvaziando a festa e pronto. Mas não, ela vira-se para os serventes e diz: façam tudo o que ele vos disser. Mas tudo o quê? Ele acabou de dizer que não tinha nada a ver com isso. O que é que Maria sabia e que eu e você precisamos saber? Que Jesus não conta só com a lei, ele conta com a graça e com a misericórdia. E que onde a lei para, a graça e a misericórdia continuam. Por isso vale a pena ir a Jesus.
Porque mesmo que no primeiro momento ele tenha de chamar-nos a atenção para algumas verdades ou para algumas realidades, num segundo momento, a graça e a misericórdia dele hão de nos socorrer. Porque ninguém vai a Jesus e volta sem uma bênção, uma palavra de paz, de consolo e de esperança. Vale a pena ir a Jesus. Vale a pena ir a Jesus, porque a graça e a misericórdia de Jesus não são interrompidas jamais. Bom, Maria estava certa, porque Jesus de fato deu uma instrução para os garçons. Ele disse aos garçons: façam tudo, encham as talhas de água. Haviam lá 6 talhas, as talhas cabiam mais ou menos ao todo uns 920 litros, e ele disse aos serventes: encham-nas de água. Aquelas talhas já estiveram cheias d'água, porque elas eram usadas para as purificações. Ou seja, o judeu fazia asepsia antes de comer. Então ele lavava as mãos, e lavava o rosto, e então sentava-se para comer. Então a água já tinha sido usada, por isso as talhas estavam vazias, porque a asepsia já havia sido feita. Aí ele volta, ele diz aos garçons: encham-nas de água. E lá vão os garçons enchê-las. Não há tecnologia disponível além da própria força humana. Então é tudo no braço, é um trabalhão, é uma coisa que não é simples, não é fácil. E lá estão eles enchendo as talhas d'água. Eu posso imaginar um garçom voltando-se para o outro e dizendo: escuta, o que acabou não foi o vinho? E o colega dizendo: foi. E o que é que nós estamos fazendo aqui enchendo as talhas de água? E a hora que Jesus disse: separe um pouco dessa água e leve ao mestre-sala. Eu posso imaginar um garçom dizendo para o outro: companheiro, o mestre-sala não está pedindo nada. Eu sei. Quando a gente chegar lá, a gente vai dizer o quê? Com essa botija d'água aqui. E o colega diz: sei lá, fala que o filho da Dona Maria mandou, porque não tem nada para dizer. O filho da Dona Maria mandou trazer para você. E o que é que os garçons nos ensinam? Que quando a gente vai a Jesus, a gente vai preparado para fazer o que ele disser, mesmo que a gente não entenda. Porque a gente pode não estar entendendo o que está fazendo, mas ele sabe o milagre que está realizando. Então, quando a gente vai para Jesus, a gente tem de ir